Bom dia, dona de oficina. Bom dia, dona de oficina. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, que querem ser pilotos, né, assumir o controle da sua oficina, as estratégias para como organizar a sua oficina e lucrar mais em até 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador no podcast. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e também o criador do método da mecânica da mente, que ajuda donos de oficinas a mudarem seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo, e cada dia que passa, mais convicto disso. Né? Então é à toa que Deus colocou no nosso coração para estar fazendo esse tipo de trabalho. E cada dia que passa, cada vez que eu converso com donos de oficinas, a gente vai descobrindo que realmente é isso, né? Todo mundo quer mudar, todo mundo quer as coisas boas, mas mudar ele mesmo como o pilar principal de toda essa mudança, ainda existe uma pecinha muito utilizada ali na eletrônica dos veículos. Você sabe qual que é, William? Não, resistência. Ele parece que tira a resistência do carro e põe na mente dele ainda. Ainda existe uma resistência muito grande aí dos donos de oficinas para não deixar. Inclusive, nesse final de semana, eu estava num evento e eu estava conversando com um e falei isso. Falei, o pessoal parece que leva a sério mesmo, né? Pega a peça do carro e põe nele. Põe uma resistência ali que não quer deixar passar nada. Mas vamos lá. Vamos continuar com o nosso trabalho aí. Bora lá. O que a gente vai falar hoje no podcast? A gente vai falar sobre controle de estoque na oficina. Oficina precisa de estoque ou não? Eu sei que tem gente que adora ter um monte de peça guardada e fala que é estoque, mas será que precisa de tudo isso mesmo? Vamos falar então sobre isso. Então vamos lá. Para a gente dar um contexto aqui, o pessoal que está nos assistindo, os donos de oficina aí que estão nos assistindo, que querem se tornar pilotos, né? Quando a gente fala piloto, dono de oficina, é aquele dono de oficina que está no controle da oficina, que está no controle da vida dele e não está vivendo de pão e água. O que é o pão e água? De novo, é aquela oficina, aquele dono de oficina que está ali vivendo, sobrevivendo, pagando conta e só isso. Não tem mais nada. Se precisar comprar um remédio amanhã por conta de bater o dedinho no elevador, filho, vai entrar nos juros especiais do cartão. Ou afundar mais, né? Porque às vezes não está nem enxergando que as contas estão mal. Du, para a gente começar então o podcast, controle de estoque. Tá, o que é o... Assim, eu sei que é uma pergunta meio... Sou até boba, para não falar um adjetivo pesado, mas o que é ter estoque na oficina? Porque às vezes as pessoas estão com os termos diferentes hoje em dia, porque é linguagem de internet, um cara fala de um jeito, outra pessoa fala de outro, no Sebrae fala de outro, sei lá como. O que é o estoque para uma oficina? Muito bem, William, vamos lá. Vamos já partir aí do início aí acerca, né, controle do estoque, né, controle de estoque. Acho que a questão, até a palavra, né, controle, é você saber muito bem como está o andamento das coisas de um determinado setor dentro da oficina. E no caso a gente vai falar do setor de estoque, né? O estoque dentro da oficina, ele é muito importante, William. É um setor aí que merece uma atenção em especial. Por quê? Por exemplo, no caso de algumas oficinas, né, que a gente tem conversado, às vezes a distância de alguns centros, né, umas cidades maiores, ou distante de algum centro de distribuição, é necessário que ele tenha um estoque. Né? Por quê? Porque se ele precisar de uma peça, por exemplo, vou citar um exemplo, né? O mate, lá de Ibirataia, na Bahia. Então, às vezes, ele tem que rodar 80 quilômetros, né? 100 quilômetros para ter acesso a determinadas peças. Então, assim, é extremamente importante, em umas áreas um pouco mais distante, você ter pelo menos ali o estoque básico, né? Ter pelo menos ali
esses componentes dentro da oficina para que você consiga fazer um giro dentro da oficina. Agora, geralmente, outros que já estão, né, muito próximo dos grandes centros, isso daí também, de uma certa forma, acaba facilitando um pouco. Né? Eu tenho um estoque muito pequeno, né? A gente tem um estoque de um giro maior, que é a questão de óleos e filtros. Então, isso daí a gente consegue uma compra muito boa, né, através de distribuidoras, e sempre a gente está negociando com eles, porque quanto melhor a compra, melhor será a venda e todos vão ficar muito felizes. Você falou um ponto interessante, né, Lu? Você tem um estoque mínimo, porque hoje a sua oficina está aqui em São Paulo, então grandes distribuidores estão próximos, fabricantes, a logística para chegar a peça é fácil. O mate, ele não tem. O mate, para quem não sabe, a gente foi o primeiro aluno do programa Mecânica da Mente. Como o Edu falou, está lá em Ibirataia, no sul de Minas. Minas, não, desculpa, no sul da Bahia. E então ele precisa ter um estoque maior. Mas aí entra um ponto que veio na minha cabeça. Tá, Du, você tem estoque de óleo e filtro. Mas o mate tem estoque, precisa ter um estoque maior. Mas estoque maior do que? De todas as peças que ele atende, de todos os carros possíveis? Porque assim, como que você vai saber o que vai chegar no outro dia, que cliente que ele vai atender, que carro? Como, assim, então, exatamente. Como que você organiza isso para você? Oi, William. Por isso que no início do nosso bate-papo foi falado o quê? Né? Controle, né? Controle é você ter ali, né? Você ter o controle, você ter noção, é você estar por dentro da situação ali. Aonde é necessário você, William, de uma certa forma, você ter um estoque eficiente. Para você ter um estoque eficiente, a organização ele não vai poder deixar de fazer parte do dia a dia da oficina. Né? Já que a gente ajuda donos de oficina a organizar a sua oficina e lucrar mais, né, em até 90 dias, é interessante deixar bem claro que, assim, pelo que eu tenho percebido, às vezes até essas oficinas, nesses pontos, não no caso do mate, porque hoje ele está bem organizado acerca disso, ele vai precisar de algumas variantes ou de algumas informações. Ele vai precisar saber, né, na região onde ele está, que tipo de carro tem. São mais carros populares, são carros médios, são caminhonetes. Baseado em cima disso, um sistema ERP, que é o sistema de gerenciamento da oficina, ele vai saber, ali ele vai conseguir, por exemplo, aqui no caso, né, quando eu fui fazer a compra da máquina de troca de fluido de transmissão, o que eu fiz? Eu fui lá no sistema, pedi para a Luana puxar todos os carros automáticos. Então, ali no sistema, a gente conseguiu puxar. E eu consegui descobrir a quantidade de veículo que tinha. E em cima da quantidade de veículos, quais veículos utilizam de um fluido Dextron 6, né? Que é o ATF6. Quais carros? Aí eu já consegui puxar aí, vamos supor, de 100 carros que eu puxei lá, que são carros automáticos, eu descobri que 70%, 60%, 70% utilizavam desse óleo. Então, o que eu fiz? Eu consegui, através de um contato, fazer uma compra boa de um tambor de 200 litros para deixar estocado desse daqui. E já que a grande maioria dos clientes que eu tenho possuem carros automáticos que possuem esse ATF6. Então, você vê, o controle, a organização ali faz com que você tenha uma noção. Ah, aqui na minha cidade eu atendo bastante caminhonete, eu atendo aqui Hilux, L200 e Amarok. Então, ele vai fazer um estoque, né, baseado em cima da demanda que ele tem naquela região. O porquê disso, William? Para evitar o desperdício ou a compra desnecessária de peças que vão ficar lá parada durante um bom tempo. A saber que a gente tem informações, às vezes, que assim, a pessoa ela compra para deixar no estoque uma peça, quando vai ver, ele tem 4 ou 5 da mesma peça lá e está parada há um bom tempo. Então, não tem a necessidade. Então, por isso do controle rigoroso, para evitar o desperdício, né, de dinheiro, porque isso daí é deixar dinheiro parado. Né?
o estoque, para quem não se ligou ainda, é dinheiro parado. É isso que o Edu falou, cara. Se você tem um estoque, você tem um ativo imobilizado. Não lembro o termo É, da e ainda, questão contábil. e ainda tem essa que é assim, querendo ou não, você está ocupando um espaço físico que de uma certa forma poderia ser melhor aproveitado e às vezes com peça que já não sai de lá já tem anos. E todo o espaço que você está usando na sua oficina também é custo, que você poderia, dependendo do lugar, colocar mais um elevador que poderia te gerar mais dinheiro, mais um atendimento ali, né? Enfim, modos gerais, né? Porque senão, essa questão de controle de estoque e espaço, a gente explica tudo dentro lá do programa Mecânica da Mente, para não ter dúvida. O pessoal que está chegando aí, bom dia, né? O Renato aí chegou. Dono de oficina que está aí, você tem algum tema que você quer saber sobre como te ajudar a organizar e lucrar mais? Manda aí para a gente, deixa nos comentários que a gente organiza o podcast e você vai saber sobre isso, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, a gente já falou sobre o que é o controle de estoque, como identificar o que você pode ter ou não no seu estoque, como identificar isso, né? Porque você vai entendendo a sua região, os seus clientes. Aí agora a gente indo para uma questão um pouco física, a gente não fala muito disso, mas eu acho interessante, a organização física do estoque. Porque assim, até isso, eu sei que a gente pode aplicar um método, que eu sei que você ensina dentro do Mecânica, a gente vai trazer aqui uma pincelada sobre os 5S, se eu não me engano. Você pode aplicar para fazer essa organização de estoque, não pode? Exatamente, né? O 5S ele pode ser aplicado aí em vários pontos da oficina, né? Inclusive aí no estoque. Olha, o Carlão aí já está na área aí já. Provavelmente tá, eu já acabei de descobrir esse final de semana que ele sempre está com a gente quando ele está se deslocando para ir para a oficina, ele sempre está aí atento com a gente. Ô, William, vamos lá. Quando você fez esse, falando a questão do 5S aqui, né? Me fez lembrar que teve um aluno aí da Mecânica da Mente que a gente foi fazer uma consultoria e na oficina dele, assim, logo que entrava ali, praticamente na recepção do veículo, era uma oficina grande, e eu achei engraçado que ele, assim, ele assim, ele se achou o máximo, né? Porque eu olhei assim, eu falei, nossa, meu, mas o que é isso aqui? É estoque? Ele falou, nossa, eu tenho um estoque muito bom. Falou ainda rotando grosso, né? Nossa, eu tenho um estoque muito bom aqui e tal, não sei o quê. E eu comecei a olhar já, batendo o olho, né? Até pelo propósito que queria ter, do tipo de carro que atendeu, comecei a olhar assim, o estoque, primeiro que estava num local totalmente desproporcional, né, atrapalhando o espaço físico da oficina ali. E eu falei para ele, eu vou pedir um favor para você, você tem o inventário disso daqui, desse estoque? Aí ele, não. Eu falei, então, primeira missão aí é você já fazer um inventário do estoque. Resumindo, William, nesse inventário do estoque, 60% era peça de carro que já nem entrava mais na oficina. Por exemplo, peça de Brasília, peça de variante, peça de, sabe, de carro bem antigo. Aí eu falei, então, 60% das peças que está no seu estoque está aqui. Então, assim, você já vai ter que eliminar isso daqui. Vende, vê alguma casa de peça que tem um interesse, forma um lote, estipula um preço e vende. Porque isso daqui, você vai ter que gerar um recurso até para você comprar algumas outras peças e poder, de uma certa forma, liberar espaço físico para que você tenha um melhor aproveitamento ali, né, do layout da oficina. Aí ele olhou assim, ele não gostou muito do que eu falei. Então, assim, depois que fez o levantamento do inventário, então, assim, por exemplo, o 5S é isso, né? É o senso de organização, né? É o senso da disciplina ali que você vai ter que ter em ter o controle. Ele supostamente tinha um controle, né, das peças, então assim, ali ele acabou tendo, eu até brinquei depois com ele, eu falei, nossa, minha hora que eu falei do estoque, você falou todo, né, todo pomposo, todo, né, como se você tivesse um mega estoque, no final das contas você acabou descobrindo que você só tinha era um monte de entulho ocupando espaço,
sem ter proveito dentro da oficina e você precisando de espaço para realocar algumas coisas. Então, ali ele reformulou aquela parte. Mais uma vez, teve uma resistência muito grande para desfazer de algumas peças, né? Aquela pecinha que o piloto sempre gosta, né? De ter dentro do bolso ali. Quando ele percebe que alguma coisa vai tirar ele da zona de conforto, ele já, opa, já puxa a resistência ali, né? E já põe para evitar de aprender ou de mudar relacionado a isso. Então, William, o 5S ele é fundamental nessa parte que é justamente para trazer. É o uso consciente daquilo que você também tem dentro da oficina, é um dos tópicos do 5S. E, Du, o que é exatamente um pouquinho mais, só para a gente explicar isso, o que é 5S? É tradução do que é sábio, sabido, saberá? O que quer Olha, dizer o 5S? vamos lá, William. Isso daí, assim, eu particularmente gostaria muito de falar do 5S, um podcast só que ele vai abrir. Vamos passar aqui, né? Vamos. Então vamos lá, William. Então vamos fazer o seguinte aqui, né? Essa metodologia ela é focada na organização de empresas, olha só, na conquista da qualidade total, né? Então você vai ter ali, deixa eu só colocar aqui porque os nomes para eu não falar errado, tá? Eu sei mais ou menos os termos, mas o nome em si. Então você vai ter ali os 5S, isso daí assim é baseado dentro de uma metodologia japonesa, né, para organizar as empresas. Tanto que assim, eu tenho amigos que trabalharam no Japão e quando eles retornaram, de ver que eu tenho o 5S para ser aplicado aqui dentro da Tagma, então para eles ficou fácil e eu extraía informações de quando ele trabalhava lá. O que acontecia se você, de uma certa forma, descumprisse uma das regras do 5S? Era totalmente penalizado. Então, eles criavam meio que forçado essa disciplina, você querendo ou não. Quer trabalhar no ambiente, vai respeitar. Então, vamos lá. Ó, o método, né, do 5S, que são os 5 S's. Né? O S que diz sei, senso de utilização, seiton, senso de organização, seiso, senso de limpeza, seiketsu, senso de normalização, e o shitsuki, senso de disciplina. Então, cada senso desse você pode aplicar em todos os setores da oficina. Então, assim, só pelos termos, né? Senso de utilização. O que é o senso de utilização? É o uso consciente da maneira adequada aos equipamentos que existem dentro da oficina. Senso de organização, você ter o local certo para guardar determinada ferramenta, para você estocar, para você ter tudo ali alinhado certinho. Senso de limpeza é você manter tudo limpo e organizado. O senso de normalização, saber que você, querendo ou não, isso daí vai ter que estar dentro de um parâmetro para que se torne normal e fique tranquilo o ambiente, né? E o senso da disciplina é saber que você tem processos a serem cumpridos e que se existe uma regra, a regra é para ser cumprida. Não tem como. Eu ainda estava conversando com o dono de oficina que ele falou, não, mas aí o rapaz ele quis tentar mudar um pouco, né, esse negócio aí de um determinado processo. Ué, mas ele deu a ideia para você de que é muito melhor do que é aplicado na oficina? Não, então ele não tem o direito, simplesmente ele tem que, né, fazer o que precisa ser feito, faz uma cartinha fazendo uma proposta de mudança e aí vai ser analisado. Se não for, aí praticamente já é abolido. Não é da vontade própria eu ir lá e criar, né? Porque se as coisas forem feitas da maneira como muitos querem, de qualquer jeito, você não vai ter o resultado que você espera ter. É mais ou menos aquele tal negócio. Leva uma vida desregrada, achando que lá na frente você vai ter uma vida saudável que você não vai ter. Né? Leva a vida que você quer, do jeito que você quer, e no futuro você vai ter uma vida que você não quer. Dono de oficina, não cuide das coisas que precisam ser cuidadas hoje,
porque amanhã você vai ter uma oficina do jeito que você realmente não queria ter. Então, por isso que a gente vê, William, muitos donos de oficina sofrendo com muitas coisas. Por quê? Porque hoje eles não organizam e amanhã eles pagam um preço e pagam um preço caro, né? Exatamente. Aí fica aí vivendo do quê? De De pão e pão e água. água. E, Du, então assim, beleza, a gente deu esse contexto, só porque senão o pessoal vai falar que caramba é isso de 5S aí que eles acabaram de falar que não faz sentido nenhum. Então isso aí, só para finalizar, se eu não me engano, isso veio da Toyota, se eu não me engano, né? Acho que também Exata. quem expandiu isso dessa cultura foi a Toyota. Que se tornou mais conhecido, né? Isso. Obrigado. Então vamos lá, voltando ao estoque aqui. E assim, Du, qual que é o maior, assim, eu sei que parece meio repetitivo até, mas. Opa, peraí, aí o iPad. Aí. Mas assim, eu vou usar a palavra que a gente usa muito, mas, cara, qual que é o maior benefício de você ter um estoque do quando você precisa organizado? Isso vai refletir no lucro da oficina. Como que isso reflete num benefício para o dono de oficina dele ver o din-din ali, ó, o dinheiro, ver a cor do dinheiro? Muito bem, William. Como a gente está habituado, né, principalmente ao longo desse início desse ano, é falar sobre, né, chamar os donos de oficina de piloto, né? Então, o que que vai acontecer? O piloto, ele para ter uma boa pilotagem, ele tem que ter o controle nas mãos, ele saber como que está, né? Todos os componentes essenciais ali do carro, para quê? Por exemplo, ele tem que saber que a suspensão está ajustada da maneira correta, para a hora que ele entrar na curva, né, ele ter uma estabilidade correta, ele conseguir de uma certa forma ter o desempenho bom, melhor que o adversário, atingindo a vitória lá na frente, né? Então esse piloto aí que é o dono da oficina, ele entendendo a importância de ter esse controle, né, do estoque, ele vai fazer uma venda melhor, ele vai ter uma lucratividade muito melhor, ele vai evitar desperdício. Então, o piloto é você ter o controle adequado daquilo que você tem na mão, daquilo que você pilota, daquilo que você faz a gestão, que é a sua empresa e a sua oficina. Então, William, que nem eu citei agora há pouco, você tendo esse controle aí, você sabendo comprar as peças certas, não deixando de faltar aquelas que são essenciais, né? Você vê aqui, a gente tem um controle aqui bem bacana da questão do óleo e filtro, que é os produtos aqui principais que a gente tem como estoque, né, rápido aqui na oficina. Por exemplo, quando já vai chegando o próximo ali, às vezes a gente compra tambor de 60 litros para fazer troca de óleo, vamos supor, de uns 5,30, né? Aí, por exemplo, vai chegando ali, por exemplo, 60 litros, a gente já faz o cálculo para quantos carros dá, então a Luana já vai controlando através do sistema. Então, quando ela vê que tem ali duas trocas, né? Então, praticamente, ela já faz um novo pedido. Para quê? Porque a gente sabe que provavelmente vai levar um dia e meio, 2 dias ali até ser entregue, ou menos, porque a logística das empresas aqui está bem bacana, dependendo do horário que nós pedimos, chega no dia seguinte. Mas se dentro até chegar no dia seguinte, entrar dois carros, a gente já vai ter os dois, e quando chegar o terceiro, a gente já vai estar com o estoque reposto. Não precisa a gente ficar fazendo estoque em excesso, né? Às vezes até de uma certa forma estragando o produto que a gente vai deixar. Então, assim, esse controle faz com que tenha uma eficiência e uma saúde financeira no caixa da empresa muito bom. Porque quando você investe com coisa que às vezes você não precisa comprar para deixar no estoque, você está deixando o seu caixa praticamente à mercê de um problema que é a falta do dinheiro no caixa. Aí tem uma falta de dinheiro no caixa, às vezes você perde uma oportunidade, igual esses tempos, né? Tava o pessoal ali, eu vou falar porque não tem problema, né? O Samuel ali, ele era representante da Motul, ele virou representante da Fux, então eles tinham ali, né, uma eliminação de um final de estoque da Motul. Era um óleo muito bom por um preço muito acessível, aí não tem como, aí eu fui praticamente, né, obrigado a comprar. Por quê? Porque a gente tem o caixa,
muito saudável e a gente ainda tem um caixa que é justamente voltado para oportunidades. Então, apareceu uma oportunidade, nós compramos com a margem, né, bem menor. Então, a margem de lucratividade nesse óleo, né, da Motul 538 e 100 ali, a gente ficou com uma margem enorme, do qual a gente conseguiu ter uma lucratividade. E esse tambor de 200 litros, ele foi praticamente embora rapidinho, porque eu já acionei alguns clientes que têm carro de linha premium que utiliza esse óleo, e eu falei, eu tô com um óleo muito bom aqui, e a gente já começou a fazer, né, algumas promoções. Promoção não é fazer com que o valor seja mais em conta. Eu estou promovendo um produto que eu tenho dentro da minha empresa que é muito bom para determinados clientes. Caramba, hein, William? Coisa linda, hein? Exatamente. Você ter o controle disso aí, você tem um estoque, você pode aproveitar oportunidades para poder, no momento desse, você ter um caixa, alguma coisa, para poder fazer gerar ainda mais dinheiro. Né? Você pode comprar mais, quando você precisa de um espaço, você vai por aí controlando. Tudo parte do controle, né? Exato. E, Du, sim, beleza, você tendo um. A gente falou aqui hoje já do que é o estoque, como identificar o que você vai ter no estoque, como identificar isso, a importância de você fazer uma limpeza de estoque, ter o estoque enxuto, né, dependendo o mais enxuto possível dentro da sua realidade, que foi o que a gente comentou, né? Você não precisa ter um estoque muito grande, espaço físico, por conta da sua localização. O mate, por exemplo, que está lá em Biratá, precisa ter um espaço físico um pouquinho maior, porque ele tem uma certa distância dos distribuidores, mas o estoque dele é enxuto, né? Não fica com um monte de peça lá parada sem necessidade do que ele não precisa. E a gente falou aqui agora também sobre como você aplicar a melhor prática para limpar esse estoque, se você estiver com ele, que foi o 5S, e o benefício maior de você ter um estoque ali que vai te ajudar no lucro. Dito tudo isso, como que o dono de oficina, que quer ser um piloto, que quer estar no controle da oficina dele, igual a gente está batendo aqui bastante, como que ele tira o famoso o CDC, faz o TDC. Como que ele aplica o TDC e aplica isso na oficina dele de arrumar o estoque? Você sabe o que é o TDC? Eu tenho mais ou menos uma ideia, mas vamos aí você falar do TDC. Tira o bumbum da cadeira, né? E vai fazer. E vai fazer o que precisa ser feito. Exatamente, né? Então, como que assim, para ficar mais fácil para eles, por onde eles podem começar a fazer esse controle para que seja um controle organizado e tenha lucro em cima do estoque, né? Torne o estoque uma coisa lucrativa. Muito bem, William. O primeiro passo a ser feito aí é justamente o que eu fiz quando eu cheguei nessa oficina. É fazer um inventário aí do estoque. É fazer um levantamento do que tem. Ou faça você isso, ou você chama uma pessoa para te auxiliar e fazer assim, separar tudo, deixar um espaço, se for no caso aí, separar um espaço da oficina para abrir tudo que tem de peça e fazer a relação item por item, colocar numa planilha e aí sim depois você jogar dentro de um sistema de gerenciamento. Mas só de fazer esse inventário e fazer uma planilha, você já vai ter uma surpresa enorme, provavelmente de uma quantidade enorme de peças, a mesma peça, né, sem utilização e você com ela parada lá, tá? Então isso daí é o primeiro passo, ele é o que é? TDC tira, não, TB TBDC, né? Tira a bunda da cadeira ou para de ficar andando no pátio e vai cuidar disso daí. Né? Isso aí é o que precisa, ter essa consciência. E eu vi até esse final de semana no evento que eu estava, um cara muito conhecido, um player aí, né, da área automotiva. A gente estava ali numa roda conversando e ele falou, nossa, meu, não sei o que, tá aí ele todo. Ele falou,
eu mandei comprar um coxinho para deixar no estoque, só que eu fui descobrir tinha 4 lá e ele rindo, mas eu vi que a risada dicotômica dele era tipo assim, pô, que burro que eu sou, né? Comprei um coxinho, sendo que eu tenho mais 4 lá parado. Então, isso daí é praticamente assim, um desperdício, né? Então, é tão preocupado em gerar uma imagem e totalmente despreocupado em cuidar do que existe no bastidor. Então, não dá, William. Quem é de verdade, né? Quem tem o controle da oficina tem. E é interessante que essa pessoa, ela tem uma imagem bem legal, só que aí o que acontece, né? Eu já fui até procurado por essa pessoa para um possível auxílio para ajudar a organizar a gestão. Então, o que você geralmente você vê? Aí, ó, volto aqui, tinha uma ligação aqui. O que geralmente acontece? Justamente o fato de você não ter um controle adequado, né? Só fica cuidando de uma imagem e esquece realmente de organizar como precisa ser organizado. E uma vez, uma pessoa perguntou para ele, até numa live, como que era a gestão. E ele enrolou e não conseguiu responder. Espera aí, William. Roberta, empresta o seu telefone aí rapidinho. É que tem uma pessoa me ligando aqui, bem na hora aqui. Bora lá, William. Bora continuar aí. Eu ia falar para a gente então trazer a frase do podcast aí, para a gente essa reflexão final, antes da gente encerrar o podcast. A frase é o seguinte: sem controle, o carro bate. Então, se você não controla o estoque da sua oficina, você não tem o controle, automaticamente vai dançar, né? Vai chegar uma curva, vai bater, né? Então, beleza, sem controle, você bate, boa. Exatamente. Vamos ver se eu consigo só pedir para ele aguardar um pouquinho. Então, Pai Senhor. Bom dia. Me dá 2 minutinhos, eu já te ligo de volta já. Beijo, até mais. Agora sim. Então é isso, eu só quero agradecer você, aproveitar, tem 2 minutinhos, agradecer você pelo podcast de hoje, agradecer a todo mundo que participou aí, todo mundo que está assistindo lá no YouTube, no Facebook, o André, o Carlos, todos os amigos que entraram aí no Instagram. E se você quer algum tema, cara, você está com algum ponto de dúvida muito grande na sua oficina, cara, eu não sei como fazer isso, eu queria poder alguma coisa. Qual que é a sua maior dúvida hoje na sua oficina? Manda para a gente que a gente prepara um podcast sobre isso, tá bom? Exatamente. Então é isso, gente. Quero agradecer a vocês e a gente se vê na quinta-feira com um novo tema aí sobre como organizar a sua oficina e lucrar mais em até 90 dias para você ter o controle da sua oficina, para você ser o piloto da sua oficina, para você ser o piloto da sua vida. Vocês não estão vendo, mas eu estou batendo a mão aqui, ó. Indignado. Bora quebrar essa resistência que não está ajudando aí os donos de oficina, né? A serem pilotos melhores aí. Então vamos lá. Deus abençoe, que seja um dia muito produtivo, seja um dia muito bom para vocês e aguardo vocês na quinta-feira. E abraço. Fica com Deus. Valeu.